Começa agora o primeiro bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Olá, Alceri Lopes. Olá, Sara Raquel. Hoje, quarta-feira, dia 26 de março de 2025, vamos dar início aos nossos destaques deste dia pelo jornal Folha de São Paulo. E o primeiro destaque de hoje é sobre política. STF retoma hoje, a partir das 9h30 da manhã, o julgamento de Bolsonaro com voto de Alexandre de Moraes. E veja os próximos passos. A expectativa é a de que a acusação por trama golpista seja acolhida por unanimidade pelos 5 integrantes da primeira turma. E a jornalista Mônica Bergamo escreve o seguinte para o Folha de São Paulo: ex-presidente divide opinião de aliados ao comparecer à corte. E a próxima matéria: advogados de Bolsonaro têm argumentos rejeitados em primeiro dia de julgamento. E o destaque para o painel: defesa de acusados acessou autos 83 vezes no total, mostra Alexandre de Moraes. E agora sobre esporte. Sobre a seleção brasileira, a seleção levou 4-1 da Argentina, houve olé e vê pressão sobre o técnico Dorival Júnior atingir o seu pior patamar. Como aqui nesta imagem nós conseguimos ver uma parte do jogo de ontem, 4-1 para a Argentina. McAllister se antecipa a Bento e faz o terceiro gol dos argentinos, que goleiam o Brasil em Buenos Aires pelas eliminatórias da Copa de 2026. E sobre esse assunto, Folha de São Paulo nos traz outros destaques. A responsabilidade é toda minha, diz o técnico brasileiro depois da goleada. E a imprensa internacional fala em baile e chama a derrota do Brasil de histórica. E outros destaques nessas imagens do Caderno de Cultura, nós temos sobre aos vivos. A crueldade das elites hoje parece a colonização de antes, afirma o cantor Chico César, que celebra 30 anos de seu primeiro disco. Grande primata, Yoko, o chimpanzé resgatado na Colômbia, ganha privacidade e 5.000 metros cúbicos em Sorocaba, em São Paulo. E veja o vídeo. E agora sobre política, STF volta a julgar papel da Polícia Federal no combate a facções criminosas nas operações em favelas no Rio de Janeiro. E sobre o governo Lula, o Lula diz aos Estados Unidos que tarifaço, ou melhor, o governo Lula diz aos Estados Unidos que tarifaço pode prejudicar a relação comercial do país com o Brasil. E no caderno Todas, pioneira na luta pela libertação dos presos políticos, Terezinha Zerbini terá filme sobre a sua vida. Fundadora do movimento feminino pela anistia, foi presa e cumpriu pena com Dilma Rousseff. E agora sobre tecnologia, 2 pesquisadores brasileiros especializados em inteligência artificial têm vistos negados por consulado dos Estados Unidos. E a embaixada diz, por meio da assessoria, que não comenta casos individuais de permissões. E agora sobre a série da Netflix chamada Adolescência, com sua história comovente e apavorante, a série mostra que o perigo está dentro de casa. E sobre economia, consignado voltado para o CLT em grandes bancos deve iniciar para valer apenas em 25 de abril. Classes C e D fazem empréstimos para sanar emergências e pagar dívidas. E o Rui Tavares escreve para o Folha de São Paulo: vazamento de segredos dos Estados Unidos revela uma verdade eterna sobre a tolice de muitos governantes. E membros do governo são processados após divulgação de informação sigilosa. E agora o Folha de São Paulo também traz um destaque sobre São Paulo. Transporte público. Sindicato dos Ferroviários de São Paulo decide por suspensão da greve em linhas da CPTM nesta quarta. E a categoria marca ato para esta sexta-feira, dia 28, para protestar contra a privatização do serviço. E agora, em relação ao censo de 2022, 4 em cada 10 casas no Brasil
tem só moradores negros, diz estudo. E a pesquisa mostra que maior número de lares habitados apenas por negros pode ter a ver com mudanças nas autodeclarações raciais. E agora um destaque da seção Todas no caderno do Folha de São Paulo. Em 10 anos, o Brasil teve 232 mil nascimentos em gestações de meninas que tinham até 14 anos de idade. E agora na área de economia, parlamentares da bancada do agro querem derrubar aperto nas regras do CMN para Proagro. São 2 projetos, um susta 7 resoluções do Conselho e outro cria fundo específico. Itaú pede 6,6 milhões de reais a ex-diretor por supostos pareceres não recebidos em nova ação. E ainda sobre economia, qual é o segredo dos países mais felizes do mundo? Entenda quais fatores influenciam esses dados. Regiões como a América Latina se destacam como sociedades menos solitárias. E agora sobre a Petrobras, greve de petroleiros nesta quarta envolve home office, PLR e plano de carreira. A Petrobras afirma ter sido notificada sobre paralisação e que mantém o diálogo. E na área de política, agentes da ABIN dizem cooperar com segurança de urnas e negam poder de fiscalização. Manifestação ocorre após contestação feita por Carmen Lúcia ao advogado de ramagem. E o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo cria penduricalho de mais de 10 mil reais a conselheiros em processo sob sigilo. O pagamento extra por acúmulo de trabalho em órgão equivale a cerca de 30% dos salários. E agora, destaque do Guia Folha sobre teatro. Leide, monólogo de Suzana Vieira, estreia em São Paulo. E a programação de teatro reúne também reestreia de Palavra de Mulher e espetáculos de dança. E no caderno de equilíbrio, Estados Unidos cedem a agenda alimentícia Faça a América Saudável de Novo, de Robert Kennedy. E sobre educação, a Unicamp, que é a Universidade de Campinas, divulga lista de livros a partir de 2027 e amplia a presença de escritoras mulheres. E agora vamos para a área da Editoria Mundo, a editoria internacional do Folha de São Paulo. Maiores incêndios florestais em décadas na Coreia do Sul matam ao menos 24 pessoas. Chamas avançam de forma que excede os modelos de previsão atuais, diz o presidente. E agora sobre os Estados Unidos, o Trump muda regras eleitorais por decreto, inclusive menciona o Brasil e Índia como bons exemplos. O texto exige prova de cidadania para voto e deve virar novo foco de judicialização. E ainda sobre os Estados Unidos, corte do ZEUA para a saúde já produz impactos dramáticos, diz prefeita de Paris. E agora os destaques do cotidiano. Lei Larissa Manoela sobre violência patrimonial contra jovens é aprovada na Câmara. O projeto, que faz inclusão no Estatuto da Criança e do Adolescente, vai agora ao Senado. Em reunião tensa com sua base de vereadores, Ricardo Nunes veta emendas impositivas. Câmara usa o tema em barganha para aprovar mudança de nome da GCM, irritando o prefeito. E agora sobre violência. Vice-cônsul da Colômbia recebe alta hospitalar após ser baleada durante assalto em São Paulo. Cláudia Ortiz Vaca vai continuar a recuperação em casa sob supervisão médica. E agora sobre ciência. Povo que aterrorizou Roma misturava ancestrais de vários lugares. O novo estudo responde a dúvidas sobre origem dos bárbaros, um dia liderados por Átila. E agora outro destaque, ainda no mesmo caderno, mudanças no clima obrigaram povos antigos a se deslocarem pelo território brasileiro. Há 11,5 mil anos, eles optavam por abandonar áreas de origem em vez de tentar se adaptar.
E agora, o Caderno de Cultura nos traz 3 destaques. O primeiro é sobre um leilão idealizado por Pedro Buarque de Holanda. Terá obras de Adriana Varejão e Vic Muniz. Terceira edição do evento beneficente ocorrerá no dia 4, no Hotel Emiliano, lá em São Paulo. E o segundo, Feira do Livro 2025, terá Lázaro Ramos, Marcelo Rubens Paiva e Tati Bernardi. O evento divulga leva de autores que virão a São Paulo, incluindo também nomes internacionais. E por último, da sessão multitela, filme sobre atentado em Munique, o que ver na TV e no stream nesta quarta, dia 26. Programação reúne ainda reportagens sobre Sarajevo e filme de suspense argentino. Na capa do jornal O Estado de São Paulo, Sara Internautas, a manchete é o assunto do dia. É o julgamento de Bolsonaro e mais 7 por tentativa de uma trama de golpe. E diz assim a manchete do Estadão: ex-presidente acusado. Ministros rejeitam a alegação da defesa e preparam a abertura de ação penal. Primeira turma do STF, Supremo Tribunal Federal, derruba questionamentos processuais de advogados. Votação sobre denúncia da PGR começa logo mais às 9h30 da manhã. E a foto aqui, na primeira fila, Bolsonaro apareceu e ficou sentado entre os seus advogados de defesa. Diz a legenda desta foto: o ex-presidente Bolsonaro sentou-se na primeira fileira do plenário da primeira turma e acompanhou o julgamento ao lado de seus advogados. Diz o texto da manchete: no primeiro dia do julgamento pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele que é do PL, Partido Liberal, e outros 7 acusados de integrar o núcleo crucial de um plano de golpe de Estado, questionamentos processuais apresentados pela defesa foram rejeitados um a um pelos ministros. A derrubada das objeções e nulidades alegadas pelos advogados indica que a primeira turma deverá acolher a denúncia da Procuradoria-Geral da República e tornar réus Bolsonaro e os demais acusados desse primeiro grupo. A votação sobre a abertura da ação penal começa hoje, logo mais às 9h30. O ex-presidente surpreendeu e se sentou na primeira fileira do plenário, ao lado de seus advogados. Durante a sessão, ele publicou um tweet, uma mensagem no X, o antigo Twitter, com provocação ao ministro relator do processo, que é o ministro Alexandre de Moraes, mas sem citá-lo nominalmente. Abre aspas. Ele escreveu na hora da Bolsonaro: no meu caso, vírgula, o juiz apita contra, no meu caso, vírgula, o juiz apita contra antes mesmo de o jogo começar. Vou repetir a frase. No meu caso, o juiz apita contra antes mesmo de o jogo começar. Escreveu o Bolsonaro no Twitter. Ainda sobre o mesmo assunto, é chamada de capa uma matéria também sobre o Poder Judiciário, dizendo que lá no Supremo Tribunal Federal, no STF, forma maioria para caçar a deputada federal Carla Zambelli. Lembrando que a sessão termina só sexta-feira à meia-noite, uma sessão virtual.
Diz o texto desta chamada: mesmo com pedido de vista do ministro Nunes Marques, o placar indica que o Supremo Tribunal Federal deve condenar a deputada federal do PL de São Paulo à perda do cargo. Na área de economia e negócios, a chamada de capa é uma matéria sobre a política monetária brasileira. Cenário de inflação vai exigir juro mais alto por mais tempo, diz Banco Central. A ata da última reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, mostrou que o Banco Central quer ver mais sinais de desaceleração da economia antes de parar o ciclo de alta da taxa Selic, que é a taxa de juros. Na área internacional, Ucrânia e Rússia concordam em parar os ataques no Mar Negro. O acordo é o primeiro passo significativo para um cessar-fogo entre os dois países. Pausa no ataque ao sistema elétrico prometido não foi cumprido. Na área de futebol, é sobre a derrota ontem da seleção brasileira lá em Buenos Aires para a seleção da Argentina. O Estadão diz: olé monumental. Brasil é goleado e pressão sobre Dorival Júnior cresce. Pressão para ele ser demitido. Sem o jogador Messi, a Argentina domina e vence por 4-1. Pior derrota brasileira em eliminatórias, que ocorre há 15 meses do Mundial. Outra chamada. Na USP, modelo de doutorado mais curto passa a valer a partir do próximo ano. Apagões elétricos. Prefeituras do estado de São Paulo vão à justiça com ação para barrar o contrato de renovação com a Enel. A Enel é a mesma empresa, é a Coelce daqui, é a mesma empresa que presta serviço de distribuição de energia lá em São Paulo e aqui no Ceará. E por conta dos maus serviços prestados, um grupo de prefeituras, um grupo de prefeitos estão entrando na justiça para que o contrato não seja renovado. No caderno de cultura, que é o caderno C2, hoje o Estadão traz uma entrevista com o pintor, artista Romero Brito. Ele diz assim nessa entrevista: o mais importante é ter apoio de pessoas que eu considero. No caderno A Fundo, a matéria é sobre literatura. O livro Dom Casmurro, um clássico que se renova há 125 anos. Especialistas explicam por que a obra-prima do escritor Machado de Assis, desde seu lançamento no ano de 1900, fascina diferentes gerações. É o livro que tem como personagem a Capitu. Igreja Católica. Médicos avaliaram parar o tratamento e deixar o Papa Francisco morrer. Chefe da equipe que cuidou do pontífice disse a jornal italiano que a situação, em 2 ocasiões,
foi dada como perdida. Bom, Oceli, o jornal O Globo de hoje, no alto da capa, nos traz um destaque sobre saúde. Gostoso veneno. Pesquisa científica sustenta que os alimentos ultraprocessados têm o poder de viciar. E a manchete de hoje é sobre política, relacionada aí às repercussões do julgamento de Bolsonaro. Turma do STF nega anular delação de Cid e levar caso ao plenário. Ministros rejeitam pedidos iniciais das defesas de acusados pela trama golpista. Decisão de receber ou não denúncia da PGR fica para hoje. E o texto desta manchete nos informa o seguinte: a primeira turma do STF iniciou ontem a apreciação da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 pessoas acusadas de integrar um dos núcleos que teriam articulado uma tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. E a decisão sobre se a acusação será aceita ou não, o que pode torná-los réus e deflagrar a ação penal, ficou para hoje, quarta-feira. Na sessão de ontem, de terça, os ministros debateram uma série de pleitos preliminares das defesas, que foram todos negados. Entre os pedidos estava a anulação da delação premiada do ex-ajudante de ordens Mauro Cid e a proposta de levar a ação para julgamento pelo plenário da Corte. O relator do caso, Alexandre de Moraes, leu um resumo da acusação e os advogados falaram em defesa de seus clientes. Bolsonaro surpreendeu e apareceu no STF para assistir em loco à sessão, sendo o único acusado a estar presente. Em publicação nas redes sociais, ele afirmou que seu julgamento, abre aspas, trata-se da sequência de casuísmos mais escandalosa da história do judiciário brasileiro. Fecha aspas. E sobre esse assunto também temos outros destaques. Fux diverge de maioria sobre foro e aponta omissões na delação. E Supremo tem maioria para condenar e caçar Carla Zambelli. E o jornal O Globo de hoje, na seção de esportes, temos goleada histórica. A seleção brasileira leva baile da Argentina e técnico Dorival balança. Foi um domínio como não se viu a Argentina impor ao Brasil em décadas. Envolvida e perdida nos 90 minutos, a seleção perdeu por 4-1. Placar que não ocorria desde o ano de 1959 para o rival e que deixa Dorival Júnior à beira da demissão. E aqui nós temos a imagem ao centro do Julián Álvares festejando o seu gol logo no início. E agora na editoria internacional, Ucrânia e Rússia aceitam trégua parcial, dizem os Estados Unidos. Sem confirmação dos envolvidos, Casa Branca divulga que países topam cessar combates no Mar Negro. E sobre o Brasil, os Estados Unidos denunciam 18 brasileiros ligados à facção criminosa PCC por traficar armas. O Departamento de Justiça americano expôs esquema dentro do país e 110 armas foram apreendidas. E agora no Rio de Janeiro, Câmara vota semana que vem projeto que arma guarda do Rio de Janeiro. E o Globo de hoje nos traz o destaque do segundo caderno, que é uma entrevista com Stephen Graham. O objetivo da série é iniciar conversas entre pais e filhos. O criador da série Adolescência, em que um menino de 13 anos é acusado de matar colega, ator britânico fala em entrevista exclusiva para a jornalista Thalita Duvanel sobre o sucesso da produção e os desafios dos pais, que, segundo ele, sempre foi sobre um homem e uma mulher trabalhadores, cujo mundo é subitamente virado de cabeça para baixo. E sobre economia, tarifa zero de importação alivia preços de produtos como azeite e sardinha. Alimentos que têm mercado dominado por produtos vindos do exterior sentem efeitos da isenção tributária de importação e efeito é menor em itens como carne e ovo.
E agora sobre da editoria novamente da economia, inflação fora da meta exigirá juros altos por mais tempo, indica Copom. Ata da reunião que elevou a taxa Selic a 14,25% na semana passada confirma nova alta em maio e avalia que vetores inflacionários seguem adversos. E lembrando a você que hoje, meio-dia, teremos o programa Gestão Pública com o professor Clésio Arruda. E o assunto será sobre o desempenho econômico no Nordeste no ano passado, de 2024. Acompanhe o convite. Todas e todos, mais uma versão do programa Gestão Pública na TV da Transparência e hoje conosco para discutir o tema desempenho econômico do Nordeste em 2024, está aqui presente no nosso estúdio o professor Flávio Ataliba, que vai tratar desse tema, né, com detalhes, inclusive, setoriais, discutir também questões de setores econômicos que estão aí um pouco mais avançados, outros que têm alguns obstáculos a serem superados, e aguardo todos ao meio-dia. No alto da página do Correio Brasiliense, a manchete é o assunto político nacional, cobertura completa do Correio porque o julgamento acontece lá em Brasília, na primeira turma do Supremo, e a manchete diz o seguinte: em dia tenso, STF avança para tornar Bolsonaro réu. E aqui 3 fotos. A primeira, o Bolsonaro sentado na primeira fileira do plenário da primeira turma, junto aos seus advogados de defesa. Bolsonaro surpreendeu ao acompanhar a sessão do STF presencialmente. Aqui no meio, a foto do relator, ministro Alexandre de Moraes, disse que garantiu aos advogados acesso à denúncia 87 vezes, porque uma das preliminares dos advogados é que eles não tinham tido acesso a todo o material bruto, mas só as notas feitas pelos policiais da Polícia Federal. E outro aqui, a foto é do desembargador aposentado e hoje advogado, Sebastião Coelho. Houve uma confusão lá nos bastidores, né, na antessala, porque parlamentares e advogados discutiram com seguranças para tentar entrar na sessão. Defensor de um dos acusados, o desembargador aposentado Sebastião Coelho, esse da foto, foi detido, chegou a ser detido pela Polícia Federal, a mando do presidente da primeira turma, Cristiano Zanin, por desacato, começou a falar alto, querendo balbuciar a sessão. Ele foi detido, depois foi solto. Mas o Sebastião Coelho, ele não é advogado daqueles acusados do primeiro grupo. Ele defende o Felipe Martins, que não estava sendo julgado, ou não está, que hoje continua o julgamento. É em outro grupo, mas ele queria entrar. E a gente vai ver nas páginas internas que tinha um telão lá de fora do plenário. E a TV Justiça estava também transmitindo a sessão. Mas ele queria, porque queria entrar no julgamento que o cliente dele não estava sendo apreciado, o processo. Por isso que ele foi detido. Começou a falar alto e o Cristiano Zanin se detém. Mas ele fez um discurso, colocou nas redes sociais, pedindo providência ao presidente da Ordem, o Beto Simonetti, fez os seus 15 minutos de fama. Diz assim o texto da manchete do Correio Brasiliense. Sentado na sala da primeira fila da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, Jair Bolsonaro acompanhou ontem o início da análise da denúncia da Procuradoria-Geral da República
que pode torná-lo réu em processo por tentativa de golpe de Estado. No entanto, a presença do ex-presidente diante dos 5 ministros que compõem o colegiado, a primeira turma, não impediu que a defesa dele e de mais 6 acusados de tentar evitar a posse de Lula em 2022 e tomar o poder após a derrota nas eleições de outubro de 2022, sofresse uma série de derrotas. Pedidos como nulidade da delação do ajudante de ordens Mauro Cid e o questionamento da competência da turma foram rechaçados. A expectativa é de que as acusações feitas pela Procuradoria-Geral da República sejam acatadas por unanimidade e todos os citados nesse primeiro processo sejam julgados pelo Supremo ainda este ano. O Correio Brasiliense promoveu ontem um fórum sobre segurança e leis mais modernas para atrair recursos. Leis mais modernas na área financeira. E ele convidou 11 especialistas para debater esse assunto no evento chamado CB Fórum. CB é Correio Brasiliense Fórum. A abertura do debate foi feita pelo ministro Gilmar Mendes, que é o ministro decano do Supremo Tribunal Federal. O debate foi conduzido pelos jornalistas Denise Rotenburg e Carlos Alexandre de Souza, foram eles os mediadores do debate, que aconteceu lá no auditório do Correio Brasiliense em Brasília. E aqui a foto dos outros 10 debatedores: Pedro Lupion, Irajá Silvestre, Romero Jucá, ex-senador, Bernardo Goutier, José Eduardo Cardoso, Larissa Teixeira, José Eustáquio Vieira, Braulio Borges, Luciano de Souza Godoy, Beto Vasconcelos. Setor estratégico para a economia nacional, o agronegócio busca mais recursos, principalmente internacionais, mas encontra entraves em dificuldades regulatórias que acabam provocando insegurança jurídica. O tema foi debatido por autoridades, empresários e especialistas no CB Fórum, Cenário dos Investimentos Estrangeiros no Agronegócio Brasileiro, promovido ontem pelo Correio Brasiliense. A questão da regulação do uso de terras nacionais por produtores de outros países é considerada ponto-chave para acelerar o desenvolvimento do setor. Convidado para o encerramento, o ministro decano do STF, Gilmar Mendes, destacou a potencialidade do agro e a importância de uma agenda sustentável. Abre aspas, disse Gilmar Mendes, é preciso buscar equilíbrio entre a economia, o bem-estar social e o meio ambiente, discursou o magistrado na sua palestra. Ainda chamada de capa, aqui do Correio, é uma matéria dizendo que ontem o ex-ministro, o ex-senador e ex-presidente da República, José Sarney, recebeu ontem o título de cidadão brasiliense. Ex-presidente foi homenageado com o título de cidadão honorário concedido pela Câmara Legislativa do Distrito Federal e exaltou sua ligação com a capital do Brasil. Diz ele, aqui passei metade da minha vida. Ele que é do Maranhão. Aqui ele recebendo, segurando aqui
o certificado de o novo brasiliense concedido pela, lá não chama Assembleia Legislativa do Distrito Federal, lá chama Câmara Legislativa. Como lá não tem vereador nem prefeito, chama-se Câmara Legislativa do Distrito Federal. Área internacional, Ucrânia e Rússia, fim do uso da força, é mais uma promessa de trégua. Abuso, dentista é preso por crimes sexuais. Futebol, um concerto argentino. Mas vocês podem ver que a palavra aqui é concerto com C, que é um musical, não é concerto com S, de concertar. Um concerto argentino. A seleção deixou o Brasil, seleção brasileira de futebol, falando em dar porrada na Argentina. Isso quem disse não foram todos os jogadores, foi o Rafinha, numa entrevista aí num blog desse aí do Romário, o senador Romário, disse que os jogadores brasileiros iam para a Argentina para dar porrada nos jogadores argentinos. Mas voltou de Buenos Aires humilhado, com uma goleada de 4-1, e o técnico Dorival Júnior balança no cargo. Por último, a chamada de capa, uma entrevista que o deputado distrital, Fábio Félix, ele que é do PSOL, deu aqui ao CB.poder. Ele falou sobre os ataques e a importância de defender e respeitar a Universidade Nacional de Brasília, a UNB. Operação militar em Fortaleza. Como nós podemos observar nesta imagem destaque, 1.200 militares da Marinha do Brasil e da França participaram da operação. E antes de passar para o Oceli com o jornal Valor Econômico, quero lembrá-los que hoje, meio-dia, teremos o programa Gestão Pública com o professor Clésio Arruda e será debatido o tema sobre o desempenho econômico no Nordeste do ano passado, de 2024. Acompanhe o convite. Todas e todos, mais uma versão do programa Gestão Pública na TV da Transparência e hoje conosco para discutir o tema desempenho econômico do Nordeste em 2024, está aqui presente no nosso estúdio o professor Flávio Ataliba, que vai tratar desse tema, né, com detalhes inclusive setoriais, discutir também questões de setores econômicos que estão aí um pouco mais avançados, outros que têm alguns obstáculos a serem superados. E aguardo todos ao meio-dia. Hoje, na capa do jornal Valor Econômico, os 3 assuntos no alto da capa. Primeiro é sobre música digital. A plataforma de streaming United Master investe para aumentar o catálogo de artistas no Brasil, diz o diretor executivo Steve Souter. Trens urbanos, CCR e Comporte vão disputar o leilão do lote Alto Tietê, lá em São Paulo, que reúne as linhas do metrô 11 Coral, 12 Safira e 13 Jade, da CBTM. Na área de política, a chamada de capa é uma entrevista com o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, ele que é do Partido Novo e faz oposição ao governo federal. Ele, nessa entrevista, critica gastos federais, mas defende a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. Ele diz: concordo plenamente com esta medida. O Valor Econômico divide hoje a sua, digamos assim, a sua manchete, a sua principal matéria em 2. A primeira, como vocês podem observar, é sobre o julgamento da denúncia do golpe, STF rejeita petições das defesas, e o outro assunto
Pedidos de defesa comercial têm aumento forte em 2024 e podem atingir nível recorde em 2025. Sobre esse último assunto, diz o seguinte: o número de petições para defesa comercial contra práticas consideradas desleais aumentou 165% no ano passado, de 44 para 117. E a expectativa é de um volume ainda maior neste ano. É possível que o Departamento de Defesa Comercial, o DECOM, órgão do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, cujo ministro é o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, receba neste ano de 2025 uma quantidade recorde de pedidos, superando os 128 de 2011, na esteira do crescimento de importações e indicações do governo Lula de adoção de políticas de fomento à indústria. O potencial rearranjo do fluxo comercial global, com os anúncios de alta de tarifas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também deverá dar mais combustível às petições da indústria brasileira, demandando medidas de proteção. O levantamento foi feito pelo escritório Pinheiro Neto, a pedido do Valor Econômico. Credores da Novonor é a antiga Odebrecht. Por conta do escândalo, a empresa fez um tal de chamado reposicionamento de marca. Isso é coisa de marqueteiro. Reposicionamento, aí mudou o nome, que estava muito queimado, o nome Odebrecht, por conta do escândalo, agora é Novonor. Pois os credores da Novonor negociam acordos sobre a Braskem. E a Braskem é aquela empresa lá de Maceió, que tem aquele problema lá de terras e afundando por conta da exploração de minerais lá em Maceió. Ata do Copom, do Comitê de Política Monetária do Banco Central, indica que juro mais alto por mais tempo, isso para conter a inflação. E por último, o Japão enviará uma missão, os técnicos do governo, para inspecionar os frigoríficos brasileiros. E por que isso? O governo do Japão confirmou ontem o envio de missão técnica formada por especialistas em saúde animal para avaliar o sistema brasileiro de inspeção sanitária. O passo é considerado fundamental para a abertura do mercado japonês à carne bovina brasileira e para a ampliação do acesso da carne suína, que atualmente é restrita ao estado de Santa Catarina. A informação foi compartilhada ontem pelo ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, após reunião com autoridades japonesas da área. O Estadão escreve o seguinte: ineditismo, ou seja, algo que é inédito, da presença de Bolsonaro no julgamento do STF. Respeito ou confronto? Aliados se surpreenderam com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro na primeira turma do Supremo Tribunal Federal ontem, quando a corte começou a julgar se tornará Bolsonaro réu no inquérito do golpe. O julgamento seguirá hoje. O gesto foi lido como uma tentativa de engajar sua base e refutar as críticas de que o ex-presidente seria um fujão. Advogados ressaltam que todo investigado tem direito a ir ao julgamento, mas divergem sobre o efeito da atitude. Abre aspas.
Sempre recomendo que meus clientes não estejam presentes. Pode parecer uma provocação. Fecha aspas, diz o advogado Antônio Carlos de Almeida de Castro, o Cacai, que já defendeu ex-presidentes. A advogada Janaína Pascoal, contudo, considerou a presença uma demonstração de respeito ao STF. E para Marco Aurélio de Carvalho, o coordenador do Prerrogativas, grupo de advogados ligados ao PT, Bolsonaro foi, abre aspas, infeliz, fecha aspas, e cometeu um erro de estratégia. E para ele, sua presença legitimou um processo e um sistema contra os quais ele vem se insurgindo. E no plenário, Bolsonaro seguiu as regras da corte, sem gestos ou manifestações, mas com o celular na mão, provocou nas redes no início do julgamento. E ele disse o seguinte: o juiz apita contra antes mesmo de o jogo começar. E na primeira fileira do plenário, Bolsonaro demonstrou seriedade e tensão no início do dia. Encarou o ministro Alexandre de Moraes e o procurador-geral da República nas leituras do relatório e da acusação. E à tarde, voltou descontraído e sorrindo, mas a leveza deu lugar à feição sisuda quando soou a campainha do início do julgamento. Em mais de 5 horas de sessão, também bocejou e mostrou cansaço. E a ministra Carmen Lúcia, presidente do TSE, corrigiu o advogado do deputado Alexandre Ramagem ontem no STF. Ela ressaltou que as urnas eletrônicas são atribuição do Judiciário e não da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Paulo Renato Garcia dissera que era papel da agência apurar a segurança e confiabilidade das urnas. E em nota, a União dos Profissionais de Inteligência de Estado da ABIN, a Intelis, afirmou que a ABIN atua em parceria com o TSE para apoiar a segurança das urnas, mas não tem competência para fiscalizar a eleição. E a coluna ainda continua dizendo o seguinte: o único que não integra nenhuma das turmas do STF, por ser o presidente da corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, fez questão de passar na primeira turma ontem. E antes de começar o julgamento do inquérito do golpe, Barroso esteve no plenário e cumprimentou o presidente do colegiado, Cristiano Zanin. E um dos advogados de defesa dos investigados que estão sendo julgados na primeira turma desabafou ontem. Disse que o clima no colegiado está um inferno, em razão da certeza de que não há chance de os ministros rejeitarem as denúncias contra Bolsonaro e os seus aliados. E ciente de que não mudará o destino do seu cliente, nesta etapa o advogado revelou que a estratégia na fase da ação penal será apontar inconsistências e contradições na condução desse processo, além de arrolar diversas testemunhas para contrapor a acusação da PGR. E na coluna, na seção Pronto Falei, o Tarcísio de Freitas, o atual governador de São Paulo, disse o seguinte: a gente vai estar junto com Bolsonaro até debaixo d'água. Meu papel é ajudar o presidente até o fim e ajudar o grupo político bolsonarista aqui em São Paulo. E agora nas páginas dos editoriais, São Paulo insegura. O medo dos paulistanos mora no hiato entre estatísticas, percepção de violência e tipos de crime que se espalham uniformemente pela cidade: o roubo, a mão armada e o latrocínio. E o segundo texto, a ética da companheirada. Uma investigação sobre indicados do governo em empresas nas quais o Estado tem participação expõe o modus operandi petista: triturar a boa governança para fabricar sinecuras. E agora, na área de política, o assunto é sobre a denúncia do golpe. Ministros barram alegações das defesas e preparam a abertura de processo penal. Os magistrados derrubam todas as objeções e nulidades apresentadas pelos advogados de Bolsonaro e mais 7 acusados. Primeira turma vota hoje se aceita a acusação formal
da PGR. E o texto desta matéria nos diz o seguinte: a primeira turma do STF começou ontem a julgar a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 acusados de integrar o núcleo crucial de um plano de golpe de Estado no país. E após quase 6 horas de sessão, os advogados de defesa deixaram o plenário com saldo negativo. Um a um, os questionamentos processuais apresentados pelos defensores foram rejeitados pelos ministros, o que indica que eles deverão acolher a acusação formal apresentada pela PGR e tornar réus Bolsonaro e os demais denunciados. Após a fase preliminar, os magistrados iniciam hoje a votação que vai definir se o colegiado recebe ou não a denúncia. Eles irão avaliar se há elementos suficientes para iniciar um processo criminal, o que é o chamado no jargão jurídico de justa causa da ação penal. E ontem, a sessão da primeira turma terminou sem que fosse acatado nenhum argumento técnico dos advogados de defesa sobre supostos vícios formais no andamento da investigação, com o objetivo de tentar encerrar prematuramente o inquérito. E o Bolsonaro surpreendeu e compareceu ao momento lá na corte. Ele acompanhou o dia inicial do julgamento na primeira fila do plenário. E os 8 acusados que integram o núcleo crucial são defendidos por um elenco de renomados advogados, habituados ao enfrentamento nos tribunais superiores. E nas sustentações orais, reforçaram críticas à condução da investigação e às conclusões também da PGR. E nos questionamentos analisados pelos ministros, eles pediram a suspeição de Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin, o que os impediria de participar da votação. E os pedidos foram rejeitados pelo plenário do STF em uma sessão extraordinária convocada pela presidência da Corte na semana passada. E a primeira turma confirmou ontem a decisão. Os ministros argumentaram que a análise deste ponto está superada na medida em que a controvérsia foi analisada pelo colegiado. E aqui nesta imagem a gente consegue ver a primeira turma do Supremo julgando a acusação sobre o chamado Núcleo 1 da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. E aqui a gente pode ver o Jair Bolsonaro, ele acompanhando o julgamento ao lado dos advogados. E agora, nesse mesmo assunto, em relação às provas, os advogados também insistiram que não tiveram acesso a todas as provas da investigação, como a íntegra das conversas extraídas dos celulares apreendidos pela Polícia Federal. E Moraes reiterou que todo o acervo probatório usado na denúncia foi franqueado às defesas. Abre aspas, não houve nenhum tipo de deslealdade, fecha aspas, acrescentou Flávio Dino. A defesa do general Braga Neto alegou que a investigação do golpe é irregular, porque foi aberta com base no inquérito das milícias digitais. E a investigação das milícias digitais foi instaurada de ofício por Moraes a partir do compartilhamento de provas de outro inquérito, o dos atos antidemocráticos, arquivado por iniciativa da própria PGR. E os ministros defenderam que compete ao próprio Supremo definir os termos de um eventual desmembramento das investigações em tramitação na Corte. E a defesa de Bolsonaro alegou que ele foi vítima de pesca probatória, que no caso é uma investigação genérica que mira um alvo específico e tenta produzir provas contra ele sem uma hipótese criminal previamente estabelecida. E Moraes afirmou que, na verdade, houve um desencadeamento de investigação. E ainda sobre esse mesmo assunto, Bolsonaro acompanha julgamento na primeira fila do plenário e provoca Alexandre de Moraes. O ex-presidente publica tweet durante sessão e advogado afirma em sustentação oral que denúncia da PGR traz
conjecturas. E o Bolsonaro acompanhou o julgamento sentado de frente para Zanin, sobretudo na primeira parte da sessão, quando houve a sustentação oral de Paulo Gonet. O ex-presidente conversou ativamente com seus defensores. Aproveitou também para fazer uma postagem no X, que é o antigo Twitter, com uma provocação ao ministro Alexandre de Moraes. E o ex-presidente, ele postou o seguinte texto no X: Brasil e Argentina em campo hoje, que no caso foi ontem, às 9 horas, no Monumental de Nunes. Vamos torcer pelos nossos garotos voltarem com a vitória. Já no meu caso, o juiz apita contra antes mesmo de o jogo começar. E ainda no caderno de política, o primeiro dia teve advogado detido e senador cassado no papel de defensor. O advogado Sebastião Coelho, que representa Felipe Martins, foi detido em flagrante por ofensas ao STF e Demóstenes atuou para almirante. O julgamento da denúncia contra o Bolsonaro e mais 7 acusados de tramar um golpe de Estado movimentou o STF ontem. Além da ida do próprio ex-presidente à corte, houve caso de detenção de um advogado por desacato, tumulto na chegada de parlamentares bolsonaristas e a presença de um senador cassado, agora na condição de defensor de um dos denunciados. E o PT transmitiu também a sessão ao vivo. O desembargador aposentado Sebastião Coelho, advogado, como já mencionei, de Felipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro, foi detido em flagrante pela Polícia Judicial do Supremo por proferir ofensas ao tribunal. E segundo a assessoria da Corte, o presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, determinou a lavratura de boletim de ocorrência por desacato e, em seguida, a liberação do advogado. E mais cedo, o Coelho havia tentado entrar sem credenciamento na sala da primeira turma, onde, no caso, ocorria o julgamento. E ao ser barrado, ele passou a gritar: arbitrários. O tribunal afirmou que havia orientação de credenciamento prévio por parte de advogados, o que não foi cumprido. E Coelho postou um vídeo da confusão em sua conta no Instagram. E aqui a gente pode ver esta imagem em destaque. Impedido de entrar no plenário por falta de credenciamento, advogado Sebastião Coelho foi detido. E ainda outro assunto agora sobre Supremo. Ministro Dias Toffoli vota e STF tem maioria para cassar Carla Zambelli. O ministro adianta voto em plenário virtual e mesmo com pedido de vista de Nunes Marques, placar indica que corte deve condenar a deputada. O STF formou maioria na manhã de ontem para condenar a deputada federal Carla Zambelli, ela que é do partido PL de São Paulo, por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal com uso de arma de fogo. O caso envolve um episódio ocorrido na véspera do segundo turno das eleições do ano de 2022, quando Zambelli perseguiu um homem no bairro Jardins, em São Paulo, empunhando uma arma. E após 4 votos favoráveis à condenação, o julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Cássio Nunes Marques. Mas Dias Toffoli, assim como fez Cristiano Zanin, antecipou o voto e adiantou a formação da maioria na corte. E além dos 5 anos e 3 meses de prisão, a condenação pode resultar na perda do mandato da deputada federal. E apesar de a maioria estar formada, o julgamento ainda não foi encerrado e a execução penal não será imediata. E mesmo após o encerramento do julgamento, cabem recursos à sentença proferida. E a Zambelli rebateu ontem as acusações do ex-presidente Jair Bolsonaro, que responsabilizou a deputada por tirar o mandato da sua chapa na eleição presidencial de 2022, que foi uma entrevista que ele participou de um podcast chamado Inteligência LTDA. Abre aspas. Carla Zambelli disse que não acho justa, eu sempre o defendi, estou com depressão, sendo julgada e no pior momento ele falar dessa forma é trazer muito peso para as minhas costas, fecha aspas, disse ela em entrevista ao portal G1. E em relação às datas, ainda não há previsão de quando o julgamento será retomado pelos ministros. O
prazo máximo é de 90 dias. E agora na editoria internacional, Guerra de Putin. Ucrânia e Rússia concordam em interromper ataques no Mar Negro. Casa Branca anuncia pacto entre dois países após negociações em Riad. O sucesso depende, porém, de detalhes de sua aplicação e exigências de Moscou ligadas às sanções. E para cumprir sua parte, os russos exigiram levantamento de sanções sobre seu setor agrícola. E aqui nesta matéria temos essa imagem em destaque: subestação destruída pela Rússia. Ataques mútuos e instalações de energia ainda não foram suspensos. E outra matéria, a Casa Branca nega vazamento de informações confidenciais. O governo Trump é pressionado a explicar conversa sobre ataque militar em aplicativo de mensagens que incluía jornalista. E agora na editoria Metrópole sobre saúde. Busca por mamografia e Papa Nicolau cai, mesmo com o fim da pandemia. O levantamento nacional mostra que queda na realização de exames preventivos de câncer pela população que veio com a Covid-19 se mantém. Colonoscopia tem alta. E o que preocupa? A perspectiva é de que o câncer se torne a principal causa de morte entre brasileiros no ano de 2030. Campanhas de conscientização sobre a necessidade dos exames são um caminho, segundo os especialistas. Modelo que encurta o doutorado na USP, que é a Universidade de São Paulo, começa a valer em 2026. E com a mudança, o estudante pode optar por uma passagem do mestrado para o doutorado depois de um ano do curso. E os programas de pós da USP interessados em adotar o formato têm até o dia 5 de maio para se inscreverem. E este modelo reduz o tempo para se formar doutor dos atuais cerca de 9 anos para somente 5 anos. E em entrevista, o reitor da USP, o Carlos Gilberto, disse o seguinte: ficou evidente a urgência de adotar mudanças para tornar a pós-graduação mais dinâmica, eficiente e adaptada às demandas dos jovens profissionais. E sobre religião, os médicos cogitaram parar tratamento e deixar o Papa Francisco morrer. Sérgio Alfieri contou da internação e disse que 2 vezes a situação foi perdida e então aconteceu como um milagre. E não há previsão de quando o Papa fará novas aparições públicas. E ainda no mesmo caderno de Metrópole, Polícia Federal repatria bebê levado a Portugal, vítima de tráfico internacional de pessoas. Criança fora levada do país no ano de 2023, quando era recém-nascida, e de volta ao Brasil foi entregue à instituição de acolhimento familiar. Grande São Paulo planeja barrar na Justiça renovação da Enel. Prefeito de capital paulista anunciou ação conjunta dos 24 municípios contra a Agência Nacional de Energia Elétrica. E agora sobre esportes. Brasil leva goleada inédita na Argentina e o técnico Dorival balança. Seleção brasileira é engolida pela Argentina, perde feio por 4-1 e treinador está ameaçado no cargo. E sobre o Campeonato Paulista, decisão leva Corinthians e Palmeiras a dividir voo. E na editoria de Economia e Negócios, o Banco Central quer ver PIB mais fraco e indica juros altos durante período maior. Em ata, o Copom sinaliza um novo aumento da Selic na reunião de maio. Manifesta preocupação com preços de serviços e vê sinais incipientes de moderação da atividade. E ainda no caderno de economia, os economistas veem tom mais duro do Banco Central em mensagem da ata.
ênfase a cenário mais desafiador, incertezas externas e dúvidas sobre o ritmo da atividade indicariam maior adversidade. E antes de passar para o Oceli com as páginas internas do jornal O Globo de hoje, eu quero lembrá-los que hoje, meio-dia, teremos o programa Gestão Pública com o professor Clésio Arruda. E o debate será sobre o desempenho econômico no Nordeste em 2024. Acompanhe o convite do professor. No programa Gestão Pública, na TV da Transparência, e hoje conosco para discutir o tema desempenho econômico do Nordeste em 2024, está aqui presente no nosso estúdio o professor Flávio Ataliba, que vai tratar desse tema, né, com detalhes, inclusive, setoriais, discutir também questões de setores econômicos que estão aí um pouco mais avançados, outros que têm alguns obstáculos a serem superados, e aguardo todos ao meio-dia. As páginas internas aqui do jornal O Globo, principalmente na página de opinião, tem dois assuntos que a edição de hoje dá sua opinião, faz o seu comentário. Primeiro, a AGU, a Advocacia Geral da União, faz bem em disciplinar a ação da primeira-dama. É evidente que Janja da Silva tem exercido função pública no governo, ainda que não tenha cargo formal. O segundo assunto abordado no editorial do jornal O Globo. Ata do Copom confirma preocupação sensata com pressão inflacionária. Gestão da política de juros continua amparada na técnica e em justificativas razoáveis. Agora vamos para as páginas de política do jornal o Globo, deste dia 26 de março de 2025. O jornal o Globo dedica 4 páginas para a cobertura do primeiro dia de julgamento de Bolsonaro. Primeira página. Trama golpista. Posições mantidas. STF, Supremo Tribunal Federal, rejeita pedidos das defesas e vota hoje se Bolsonaro e mais 7 viram réus por tentativa de golpe de Estado. E aqui nessa página, outras fotos sobre a primeira sessão de ontem. Aliás, ontem foram em dois momentos. Um começou 9h30, foi encerrado por volta de meio-dia e depois outra começou às 2h da tarde. Na outra página, sobre a cobertura do julgamento. De novo, trama golpista. Ministro Fux diverge sobre foro privilegiado e critica delação do tenente-coronel Mauro Cid, ele que foi ajudante de ordens de Bolsonaro. É um tipo de faz-tudo para a autoridade para a qual ele presta o serviço. Ministro Luiz Fux defendeu que, caso fosse julgado pela primeira instância ou pelo plenário do STF, e diz não ter dúvida de que houve omissão por parte do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, embora não tenha votado por sua anulação, pela anulação da delação. Embaixo nós temos uma matéria sobre o que disse as defesas. Advogados citam Hamlet, a série terraplanista, em suas sustentações. Teve outro que citou até Santo Agostinho. Defesas recorreram a obras clássicas e da cultura pop durante o julgamento. Data vênia, Andrei Farias
esse que está aqui na tribuna, cita Hamlet para agradecer aos ministros do STF por ter sido bem tratado pela corte. Advogado de Felipe Martins, desembargador Sebastião, foi detido por desacato. Aqui não aparece a foto dele, mas ele foi detido por desacato porque ele queria entrar na sessão, não estava inscrito, o cliente dele, o Felipe Martins, não está nessa primeira turma, nesse chamado núcleo crucial, e ele queria entrar. Falou alto, esbravejou, e o presidente da primeira turma, Cristiano Zanin, disse, pois, bote ele ali detido. Outra página sobre o julgamento. E uma análise escrita pelo Ricardo Baltazar. Supremo tenta eliminar desconfianças ao enfrentar objeções à condução do caso. Debate sobre provas da Polícia Federal e delação de Mauro Cid deverá ser retomado com a abertura do processo, caso eles forem tornados réus. Outra página sobre o julgamento de ontem. Trama golpista. Ex-presidente Bolsonaro surpreende ao ir ao julgamento presencialmente e encarar de frente o ministro relator Alexandre de Moraes. Bolsonaro critica casuísmo ao comparecer à sessão, o que deve se repetir hoje, e volta a negar golpismo. E daqui Bolsonaro, com a mão aqui, descansando a cabeça aqui na mão, entre os seus advogados de defesa. Nas redes sociais, as redes sociais ontem ficaram divididas entre ironia, porque Bolsonaro foi para lá, e exaltação à ida de Bolsonaro à sessão. Petistas adotaram bordão para debochar de ex-presidente e bolsonaristas evocaram a coragem de Bolsonaro de comparecer presencialmente ao julgamento. Outras matérias sobre o Poder Judiciário. O STF tem maioria de votos para condenar e cassar o mandato da deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo. O placar está 6-0. Só que o ministro Nunes Marques pediu vista. Atualmente está suspenso o julgamento. Mas mesmo assim, o Dias Toffoli estava 5-0 quando ele pediu vista. O Dias Toffoli não esperou a volta das vistas e já publicou o seu voto a favor do relator, a favor da cassação. Portanto, está 6-0, maioria, são 11 ministros que formam a corte, o plenário do Supremo. A análise no STF foi suspensa pelo pedido de vista de Nunes Marques, mas Dias Toffoli, antecipou o voto. Após Bolsonaro culpá-la ontem, de novo, pela derrota dele em 2022, a deputada diz ser difícil aguentar o julgamento de quem sempre defendeu. E ela sempre defendeu Bolsonaro. Inclusive, Bolsonaro esteve aqui na Caucaia pedindo voto para o marido dela, o coronel Aginaldo. Só que Bolsonaro veio, mas ficou indignado com a pouca gente num comício.
E o Aguinaldo, Coronel Aguinaldo, foi candidato a prefeito em Caucaia, perdeu. Nesse período de campanha, a Carla Zambelli vivia aqui em Fortaleza, fazendo campanha para o marido. Ele perdeu e hoje é secretário de Segurança do município de Caucaia, o marido da Carla Zambelli. O presidente nacional do PSD, o Gilberto Kassab, embola disputa, mas sofre resistência no bolsonarismo. Com prefeituras como trunfo, a maioria das prefeituras de São Paulo hoje, os prefeitos são filiados ao PSD, o líder do partido terá desafio de atrair eleitor identificado com outros nomes na direita. E o presidente, sobre o mesmo assunto, sucessão lá em São Paulo, para o próximo ano, o presidente da Alesp, a Alesp é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, avalia se lançar ao governo do Estado. É o deputado André do Prado. Ele é citado pela base de apoio ao governador Tarcísio como opção de candidatura ao governo. E o André Prado é filiado ao PL de Bolsonaro. O governador Tarcísio de Freitas é filiado aos Republicanos, dizendo o Tarcísio que vai ser candidato à reeleição. Mas o André do Prado também está colocando o seu nome e tem o apoio da base de Tarcísio na Assembleia Legislativa. Opção da direita ao Planalto, caso Bolsonaro desista da eleição no ano que vem. Bolsonaro, aqui está até divergente, porque Bolsonaro hoje está inelegível. Ele está inelegível até 2030. Não pode nem colocar o seu nome. Aliás, não poderia colocar o seu nome porque está inelegível, a não ser que seja aprovada algum projeto de lei que o anistie das condenações e ele torna a ser elegível. E Novares celebra a 22ª edição com livro e destaca tecnologia. Esse livro aí é de interesse do jornal O Globo. Janja diz que Lula será candidato se estiver bem. Primeira-dama afirmou que atualmente o vê muito forte de saúde. Ela defendeu ainda que sua ida antecipada para o Japão não acarretou custos extras ao Tesouro Nacional, pois viajou com a equipe precursora e ficou hospedada na residência do embaixador do Brasil no Japão. Disse a Janja da Silva sobre essa questão de Lula ser ou não ser candidato para um 4º mandato como presidente do Brasil. Abre aspas. Ele, Lula, será candidato se tudo estiver bem com a saúde dele. Eu estou vendo ele muito forte de saúde. Disse ela ainda. Vim para o Japão com a equipe precursora, inclusive para economizar na passagem. Janja passou a última semana em Tóquio, onde Lula cumpre a agenda oficial e vai representá-lo na cúpula Nutrição para o Crescimento. Cúpula Nutrição para o Crescimento, mas isso aí não é no Japão, já é em Paris. Então, ela do Japão já vai para Paris para representar Lula nessa cúpula. Na editoria de Brasil, a primeira matéria é facção exportação. Estados Unidos desbaratam tráfico de armas feito por brasileiros ligados ao PCC. Foi descoberto que 1000 fuzis foram trazidos dos Estados Unidos para as facções criminosas, principalmente o PCC,
que é a facção criminosa que manda em São Paulo. É o PCC. Primeiro comando da capital, e a capital é São Paulo. Fevereiro em São Paulo tem recorde de mortes de motociclistas. Editoria de Economia. Algum alívio no bolso, tarifa zerada, já ajuda a reduzir preços de alimentos. Governo eleva teto de juros do empréstimo consignado do INSS. Taxa de juros vai para 1,85% ao mês, abaixo do valor proposto pelos bancos. Para Banco Central, desancoragem da inflação exige juros altos por mais tempo. Imposto de renda. Os estados brasileiros perdem pelo menos 5 bilhões, diz a Receita, com a nova isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Congresso deve resistir aos lobbies na reforma tributária, diz o ministro Fernando Haddad. A empresa BYD, que fabrica carros elétricos, ultrapassa a concorrente Tesla e se torna líder em carros elétricos e híbridos. Inteligência comprometida é a primeira matéria na editoria de Mundo. Vazamento de informação sigilosa em grupo de WhatsApp de autoridades norte-americanas vira batalha política nos Estados Unidos. Chefe do Pentágono diz: desprezo pelo parasitismo europeu. E nesse grupo, por engano, estava um jornalista. Aí ele vazou as estratégias para a guerra no Iêmen. Kiev, na Ucrânia, e Moscou, na Rússia, dão ok à trégua parcial. Mas quem diz isso é os Estados Unidos. Não é nem o governo ucraniano, nem o governo russo. Juiz turco ordena prisão de 7 jornalistas por cobrirem atos de protesto contra o governo da Turquia. Médicos cogitaram parar o tratamento e deixar o Papa morrer. Deixar o Papa ir, porque eles achavam que não tinha mais jeito. Aqui no Ceará a gente diz assim: ficaram desenganados dos médicos. Foi desenganado. Não tinha mais o que a saúde fazer. Resolveram parar o tratamento e o Papa se recobrou e continuou o tratamento e hoje está em casa, fora do hospital, continuando o seu tratamento contra uma pneumonia dupla. No caderno de saúde, saborosa sedução. Os alimentos ultraprocessados viciam? Ciência está cada vez mais convencida de que sim, os alimentos ultraprocessados viciam. E aqui, ultraprocessado é linguiça, é salame, não é? É salsicha, e aqui também tem o chocolate, são viciantes. Ainda na área de saúde, amamentar o filho mais tempo reduz risco de transtornos. Estudo mostrou que dar leite materno por pelo menos 6 meses da criança protege cérebro de condições como o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção. Notívagos são mais vulneráveis a sofrer depressão. Notívago é o pessoal que tem insônia, não consegue dormir, descansar, pois são mais vulneráveis a sofrer depressão. Pesquisa apontou ligação entre dormir tarde e sintomas depressivos. Falta de atenção e ingestão de álcool estão entre os fatores. No Rio de Janeiro, o entrave é temporário. Prefeito Paes, Eduardo Paes, retira projeto da Força Armada, mas nova proposta deve ser votada semana que vem.
Lá ele quer criar a polícia municipal. Flávio Dino já barrou isso em Araraquara. Estudante morre atropelada por um carro oficial da Secretaria de Cultura de São Paulo e ele estava irregularmente na faixa destinada a ônibus no BRT. Audiência sobre projeto que regulamenta Airbnb lota galeria na Câmara. Esse Airbnb é aquele aluguel por temporada. Esporte. Derrota doida, goleada para a Argentina, escancara problemas e deixa Dorival na berlinda. E por último, no segundo caderno, traz uma entrevista com esse ator, o Stephen Grau. Não temos controle sobre as escolhas dos filhos. Criador e ator de adolescência, fala da série que virou fenômeno e dos desafios dos pais. Abre aspas. Sempre foi sobre um homem e uma mulher trabalhadores cujo mundo é subitamente virado de cabeça para baixo. Sara, o que é que nós temos aí nas páginas internas do Correio Brasiliense? Oceli, nas páginas internas do Correio de hoje, na editoria de política, temos a primeira matéria, que é sobre o trama golpista. O Bolsonaro perto do banco dos réus. Primeira turma do STF decide hoje se acata a denúncia contra o ex-presidente e 7 aliados por tentativa de derrubar a democracia. E caso a acusação seja aceita, terá início o processo penal. E na sessão inicial de análise, os ministros rejeitam todos os pedidos das defesas. E nesta imagem temos a seguinte legenda: o Bolsonaro apareceu de surpresa na sessão da primeira turma, o que foi lido como uma tentativa de intimidação. E um dos trechos lido pelo ministro Alexandre de Moraes foi o seguinte: a responsabilidade pelos atos lesivos à ordem democrática recai sobre organização criminosa liderada pelo Jair Messias Bolsonaro, baseada em projeto autoritário de poder. E ainda sobre esse mesmo assunto, a próxima matéria, ex-presidente critica o julgamento. O Bolsonaro assiste da primeira fila ao rito que deve torná-lo réu por tentativa de golpe de Estado. E no desenrolar da sessão faz postagens contra o Supremo, que, como nós já observamos nas páginas internas do Estado de São Paulo. A imprensa, ele reclama de a denúncia não ser analisada no plenário da Corte e também acusa a Polícia Federal. E ainda falando sobre o julgamento de ontem, também ocorreu um tumulto e desembargador preso. E agora, sobre o governo, Simone Tebet, valor de emenda tem que ser reavaliado. Para a ministra do Planejamento, o volume da destinação de recursos da União aos parlamentares é pesado. Na LDO, Congresso reservou mais de 50 bilhões de reais. E estes foram os principais destaques dos jornais do nosso país. Nós já gostaríamos de agradecer pela sua audiência até aqui e convidá-los também para acompanhar a programação completa da TV da Transparência. Muito obrigada. Até a próxima.